Depois do sucesso da crítica e de audiência da segunda temporada de Ruptura, a Apple TV Plus vem aí com a sua nova empreitada, que é O Estúdio. E ela chega aí com muita coragem e muita polêmica embarcada nela. A série foi criada por Seth Rogen, né? Aí vocês devem conhecer por vários filmes de comédia que normalmente ele faz aí como ator, mas há alguns anos ele já vem atuando aí como criador e produtor de algumas obras, né? Como por exemplo Superbad, que é uma das melhores comédias de todos os tempos, na minha opinião, e a grande série, a incrível série The Boys. Essa nova série de Seth Rogen então vai contar a história de um executivo de Hollywood, né, que trabalha num estúdio de Hollywood, que é apaixonado por cinema, apaixonado por filmes de um jeito bem romântico, e que de repente ele vai aí assumir como o diretor geral desse estúdio de cinema. E esse estúdio é chamado The Continental, né? Mas ele vai simular e vai fazer uma paródia de grandes estúdios de cinema que a gente já conhece, como por exemplo Paramount, Warner, Disney, entre outros. E eu quero começar esse vídeo falando, o que é isso que você está fazendo, Apple? Ted Lasso, Ruptura, Shrinking e agora o estúdio? O que é isso? Que bagunça é essa de um monte de coisa boa que você vem soltando por aí? O que é isso? A Apple realmente nos últimos 2 anos por aí acionou o modo HBO no começo, lá onde a HBO soltava bomba atrás de bomba, só coisa boa atrás de coisa boa, né? E começou a fazer várias séries incríveis nos últimos anos. E como eu falei, né, eles estão sendo muito corajosos, principalmente na minha opinião, com The Studio, porque ele vem com várias polêmicas e algumas críticas bem ácidas sobre o ramo, né, de Hollywood, o ramo do cinema, né, críticas muito válidas, que às vezes, até muitas vezes eles vêm ali falando de algumas coisas bizarras, mas que quando a gente para analisar Hollywood hoje em dia, não são tão bizarras assim, tá? E ali ele vai tirar sarro de várias situações, então, né, que acontecem em Hollywood, né, de forma exagerada às vezes. E ali o personagem do Seth Rogen, né, ele é um grande apaixonado por cinema, como eu falei, né? Ele é um apaixonado por storytelling, apaixonado pela arte do cinema e fazer coisas novas. E o sonho dele, né, é conseguir fazer um grande filme, um filme que todo mundo vai assistir, que tenha uma audiência grande, que tenha muito dinheiro, né, que ganhe muito dinheiro, mas que ao mesmo tempo leve a arte para frente. Que seja um filme praticamente independente aí que vai mudar o curso da história do cinema. Mas às vezes ali ele vai ver que o sistema não é assim que funciona, né? E ele vai ter que aceitar muitas vezes, vai ter que engolir vários sapos e entender que aquele sonho dele talvez não seja tão fácil de realizar como ele imagina. E ele vai ter que seguir as ordens aí para que ele simplesmente mantenha seu emprego dos sonhos. E ele vem até discutir, né, uma das frases, né, do primeiro episódio que ele fala, né, que ele achava que ele veio ao mundo para criar histórias, mas agora ele está vendo que ele está vindo para, na verdade, destruir essas histórias, grandes histórias que chegam até o colo dele. E a série vem o tempo todo fazer críticas aí a coisas que Hollywood vem fazendo nos últimos anos aí que deixam o cinema mais raso, né? E o que eu quero dizer com isso? Simplificação de histórias, né? A gente contar a gente achar que a audiência é burra e às vezes explicar muito a história daquele filme, ou simplesmente essa trend agora que começou com Barbie, né, de fazer filmes sobre marcas já renomadas, né, e ele vai fazer um episódio inteiro explorando esse tema, né, em que ele pega o Kool-Aid, né, que é, por exemplo um Tang, nossa, como se fosse o Tang daqui do Brasil, e simplesmente o dono do estúdio quer que faça um filme sobre Kool-Aid. E o Seth Rogen fica quebrando a cabeça. Cara, como que eu vou fazer um filme de Kool-Aid que muda a história, que mude o curso do cinema para sempre, que seja um filme complexo, revolucionário, que não seja básico? E aí dentro dessa discussão a gente vai ter várias cenas muito engraçadas, incríveis e extremamente profundas às vezes, né? Que aí vai mostrar muita palhaçada que acontece nesse mundo do cinema hoje em dia, de forma exagerada, óbvio, mas às vezes nem tanto. Mas nem só de comédia, de sarcasmo, né, o estúdio vai viver. Né? A produção da série é simplesmente sensacional, assim, desde os sets, os cenários, as ambientações são perfeitas, você se sente realmente no estúdio de Hollywood, é uma coisa impressionante. E a fotografia certamente ajuda muito a gente se sentir nesse estúdio, né? Se sentir que a gente está dentro desse estúdio e se sentir que a gente está nos meandros ali de Hollywood, né? Porque a câmera, cara, é o tempo inteiro em plano sequência, vários takes longos, né, que a câmera simplesmente desliza, né, que eles usam sempre ali, provavelmente,
um gimbal, né, ali para conseguir deixar a câmera sempre muito estável, usando o estabilizador ali, e ela desliza o tempo inteiro, seguindo os personagens, e muitas vezes quando o clima tá tenso, a coisa tá acontecendo, é a câmera sempre tentando achar quem tá tendo a melhor ideia, ou quem tá tendo a pior ideia, no caso dessa série, né. Então o tempo inteiro isso, uma fotografia incrível, que faz você se sentir lá dentro desse estúdio. E apesar dessa sensação caótica que às vezes essa câmera pode dar pra gente, ela nunca nos deixa perdidos. Nunca. A gente sempre tá pegando as piadas são rápidas, que às vezes é tanta referência que você fica, cara, o que tá acontecendo e tal, mas é sempre muito divertido e muito engraçado. E ele vai pegando aquela sensação de vergonha alheia dentro e fala, meu Deus do céu, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? E é desesperador. E é justamente isso que a série quer. Sem falar do segundo episódio da série, né? O segundo episódio da série, ele vai ali explorar o uso do plano sequência, né? Que é quando você grava uma série inteira, ou um episódio inteiro de uma série, ou um filme inteiro, um take só, como por exemplo foi 1917, né? Que eles tentam simular um plano sequência completo, né? E ele vem criticar justamente que muitas vezes esses planos sequências são usados para simplesmente chamar a atenção do público e não como algo estético que faça sentido para a história, né? Eles vêm fazer uma piada com isso. Mas qual que é a grande parada do episódio? Ele faz uma metalinguagem e o episódio inteiro é gravado num plano sequência. Genial. E o episódio é incrível que você vai inteiro sem cortar durante 37 minutos e você fica simplesmente desesperado com a vergonha alheia que você sente, com as cenas incríveis que acontecem ali de comédia. Mas assim, apesar de eu estar amando a série por enquanto, né, eu sei admitir que essa série não vai ser para todo mundo. Essa série tem muitas e muitas e muitas referências sobre o mundo do cinema e às vezes bem profundas. Então uma pessoa às vezes que não está tão familiarizada com esse mundo de Hollywood e do cinema no geral, não está acompanhando as notícias, as atualidades do cinema, às vezes tem muita chance de ficar ali um pouco perdida com algumas piadas que eles fazem. Até mesmo eu que tô toda hora lendo notícias sobre isso, fico um pouco perdido porque é uma coisa bem estadunidense mesmo. Piadas que vêm ali de falar de referências dos anos 70 dos Estados Unidos, que às vezes você fica realmente um pouco perdido, ainda mais para nós brasileiros. Mas assim, eu te garanto que você vai se divertir. Isso não vai faltar. Diversão. Você vai se divertir com a história, com a fotografia, com as dezenas de referências e com várias aparições de várias pessoas famosas que você não sabe que estão na série, que vêm do nada, aparecem na série e vão interpretar elas mesmas. Sim, elas interpretam elas mesmas de repente e elas zoam sobre a própria personalidade delas, né? E todo aquele o que elas representam para o cinema, sabe? Então você vai ter várias personalidades que eu não quero dar o spoiler aí quem aparece, mas é incrível. Essa série é de verdade o meu novo xodó aí, né? E pra todo mundo que eu tô conversando sobre série, sobre filme, eu procuro aí recomendar essa série, porque realmente eu acho que ela é muito diferente de outras coisas que eu já vi e é muito divertida. E ela também vem discutir um tema aí que me toca muito, que é justamente sobre essa reciclagem de filmes, esse momento que Hollywood está passando, que é super difícil de moldar, de como que a gente atrai as pessoas pro cinema, mesmo fazendo filmes bons, que não precisam ser reciclagem de outras coisas que a gente já fez, sabe? Esse tema me atrai muito, então eu gostei muito, né? E o que mais me impressiona como eu falei, a coragem da Apple, né? Que tá acabando de chegar nesse setor de produção de filmes e séries e já vem colocando o dedo na ferida de muitos estúdios grandes, né? E filmmakers grandes, né? Coloca ali o dedo na ferida, zoa vários deles e assim, é impressionante. E bem a Apple, né? Que a gente sabe aí, né? Que nos últimos anos, né? Vem sofrendo muito para conseguir lucro, né? Com a Apple TV Plus. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, se você curte cinema, uma boa comédia, uma ótima fotografia, bem, eu te recomendo muito, muito assistir o Estúdio.